Olá pessoal, estamos aqui começando o nosso 11º podcast com essa convidada que vocês já estão vendo aqui, que é a Marlene. A Marlene que terminou não faz muito tempo, né, o tratamento. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre essa jornada toda, como é que foi chegar até a Vivera. Mas antes de falar sobre o tratamento, eu queria conhecer um pouquinho mais essa pessoa. Pode chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Chega um pouquinho mais perto. E quem é Marlene? Quem é você? Fala pro pessoal aí para te conhecer um pouco melhor. Marlene era uma pessoa bem sofrida. Meu pai faleceu muito cedo e desde os 12 anos tive que sair de casa para trabalhar. E meu começo foi que meus dentes nasceram acavalados. Uhum. E ao me levarem no dentista, simplesmente ele começou a extrair meus dentes, que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Tipo, era normal, né? Era normal fazer isso. Aí, desde aí, começou o meu sofrimento. Isso aí tu tinha quantos anos Eu tinha 11 a 12 anos. Mais ou menos na mesma época que tu começou a trabalhar. Isso. Aos 12 anos, a minha mãe ficou muito doente, porque ela era muito apegada ao meu pai. E ela disse, tem que te virar. E aí eu fui trabalhar e estudar. E sempre trabalhei e tive um filho. Fui mãe e pai, porque o relacionamento começou a ficar difícil. E sempre foi assim, bem sofrido, sempre correndo atrás. Mas sempre no final tudo dava certo. Que bom, né? Mas tive ótimos empregos, fui gerente de uma loja de produtos importados da China e sempre desempenhei bem o meu papel. E sempre procurando melhorar meu sorriso. E cada etapa, assim, era uma decepção, porque só trocava o ambiente e parecia que nunca nada ia dar certo. E ao invés de, às vezes, me pôr para frente, era uma grande decepção. Piorava mais ainda. E eu não tenho nunca uma foto com um sorriso, em família, nada. Eu sempre evitava de sorrir. E aí, de uns 2 anos para cá, eu comecei em tudo que é clínica. Tudo que eu achava pela frente eu entrava. E aí comecei a não querer mais gastar comigo, assim, de comprar roupa, de nada, só juntar dinheiro com o objetivo só de melhorar meu sorriso. E o meu marido me incentivando. Que legal. Me incentivou. E aí, tinha vezes que até ele mesmo marcava. Aí eu chegava em casa e disse ele assim, e aí, tudo certo, vai fazer? Eu disse, não. Implante ósseo, eu não quero fazer implante ósseo. Não quero. É muito demorado. E aí eu comecei, nos horários vagos, a pesquisar tudo sobre implante ósseo, sobre tudo. Uhum. E cada vez que eu pesquisava, mais eu estava determinada de não fazer. Tá. Aí se passou. Aí peguei o dinheiro que eu juntei e comprei um apartamento. Eu disse, já que não dá certo de um lado... Decepção atrás de decepção, vai já que não dá certo de um lado, eu vou investir meu dinheiro para outro. E aí você comprou o apartamento com o dinheiro que ia usar nos dentes. E
Aí quase terminando de pagar meu apartamento e tudo, eu trabalhando de segunda a sábado, economizando, economizando. Aí meu marido disse assim, tá na hora de fazer teus dentes. Eu disse, tô com essa história dele assim, tá horrível o teu sorriso, tem que voltar. E nosso relacionamento, nosso casamento já não estava legal. Aí, um dia sentado, aí vi vocês no Instagram. Aí eu disse assim, vou marcar uma consulta. Aí liguei para cá, marquei, saí do trabalho e vim correndo para cá. Quando entrei aqui na Viveira, eu disse, pai, eu acho que eu estou no lugar errado, deve ser bem caro aqui. A gente cria assim a gente fantasia também muito na cabeça da gente, né? A gente acha que lugares bonitos e tudo não é pra gente, que a gente passa por tanta coisa. Quando eu fui recebida, a recepção foi tão calorosa, tão... Aí... Tá. Aí passei, fiz o raio-x, tudo, passei pelo médico. Ainda ele riu para mim e disse assim, você é boa de negociação? Aí eu disse assim, eu sou péssima. Ele disse assim, então melhora porque eu não sei nada de negociação, diz ele assim, mas eu só faço o meu trabalho. Mas conversa com a moça lá e tenta negociar, nós vamos te dar um sorriso lindo. Aí fiquei, já era acho que quase 7 horas da noite. Aí ainda, eu achei muito engraçado que ela disse para mim assim, quanto você pode me dar de entrada? Eu disse, eu posso te dar tanto. Ela já disse assim, não dá para melhorar não. Aí, então vou dar um tanto. Aí a gente negociou e fechou. Deu certo. Aí deu certo. E o coração? Como é que ficou nessa hora? O coração, cheguei em casa e falei pro meu marido nem acreditando. Nem ele acreditava mais, né? Que tu chegava sempre dizendo não deu. Aí ainda fiquei na dúvida, assim, nossa, será que é verdade? Será que vai acontecer mesmo? E aí comecei a vir, tirar medida, e vinha. Era cansativo, porque a gente sai do trabalho já com vontade de ir para casa. Eu disse, não, tenho dentista, não posso faltar. Vou. Até chegar dezembro. Acho que foram quase meio ano de aquela expectativa. Mas graças a Deus tudo deu certo. E esse depoimento assim que eu estou dando hoje é para as pessoas que faltam coragem, que não conseguem sorrir e que venha para Viveira, venha mesmo, e que vocês não vão se arrepender. Esquece outras clínicas, tudo, porque a gente chega com autoestima baixa e sai pior ainda. E na Viveira tu chega com autoestima baixa e tu sai daqui assim, muito, muito feliz, porque todas as pessoas que eu passei ali têm tratamento VIP. Um carinho muito, muito especial. Obrigado. Eu me senti assim, muito confortável e muito amada. Uau. Muito amada mesmo. Mudou assim minha vida da noite pro dia. Olha só, gente, a gente não combinou nada, hein? Estamos aqui, ó. Tô até emocionado aqui, porque é isso que a gente busca, né? A gente conversa disso todo dia, a Kelly tá aqui, ó. A gente fala sobre isso aí. As pessoas aqui não vêm buscar fazer dente. Você vem pra resgatar a tua dignidade e se sentir importante e amada, né? Bem isso. E isso tem gente que não quer isso aí. Tem paciente que não quer um tratamento para se sentir importante, quer só fazer uma coisa, pagar um valor e tchau, né?
Só que esse tipo de tratamento que tu recebe, ou que tu recebeu, ele envolve uma questão emocional muito profunda. Tu já imagina, olha só, tu falou que tu passou por N, várias vezes traumas, não só em relação ao teu sorriso, mas em relação ao que fizeram contigo no teu atendimento. E decepção atrás de decepção com a odontologia em si, né? Sim. E aí, pra gente aqui, faz todo sentido a gente pegar e mudar esse teu conceito, porque não é todo lugar que é assim. Né? Então, existe um local que você pode se sentir importante, valorizada, porque na verdade você é. Né? Quando você falou ali, eu estou no lugar errado, foi o único lugar que tu sentiu depois que era o lugar certo. Mas você teve um preconceito. Um preconceito contigo mesmo, antes de tudo. Né? E fico muito feliz de ter te ajudado a quebrar, a gente aqui, a equipe toda, né? Te ajudado a quebrar esse preconceito e ter trazido a Marlene para uma imagem de merecimento, que você merece viver o extraordinário. Você é importante, você é uma mulher linda, merecedora, batalhadora, vencedora. Tudo que tu tá vivendo, que tu vai viver, tu tem que buscar sempre o extraordinário, o melhor. E com tudo isso que eu passei, assim, às vezes encontro pessoas com baixa estima, feliz, e a gente tem que mudar isso aí. Eu acho que falta muito isso no ser humano, em tudo que é setor, em tudo que é lugar. As pessoas estão muito mais preocupadas no poder aquisitivo e muitas vezes esquece da sua própria profissão, que fizeram isso para ajudar outras pessoas. E na Viveira não, na Viveira eu vi que as pessoas, uns querem ajudar os outros. E eu falo isso para todo mundo que me enxerga, que agora eu tiro fotos, posto. Que legal. E todo mundo diz, o que tu fez? Tá linda, tá maravilhosa, tudo. Eu disse, sim, culpado disso é a Viveira. Que legal. Uau. Demais isso. E assim, eu queria que tu me contasse um pouco, porque tu começou a falar ali que tu teve uma vida bem sofrida, né? Então, assim, você passou por vários tratamentos que te levaram a ficar pior em vez de te ajudar a ficar melhor, né? E como é que eu queria que cada vez que tu ia no dentista, como é que tava o teu... No início tu tinha uma esperança, depois tu perdeu a esperança, mas como é que era tu ia lá para arrumar uma coisa e de repente tu extraía mais um dente, ficava pior, o sorriso ia piorando. E como é que era o teu sentimento em cada uma dessas situações? O que tu sentia? Como é que tu ficava a tua cabeça? Além de me sentir assim, bem para baixo, bem infeliz, sem autoestima, me sentia sem esperança nenhuma. O pior de tudo é não ter esperança de tentar mudar esse quadro. É assim que eu me sentia. Aí ia no dentista, não, vamos fazer uma pontezinha, vamos fazer isso e aquilo. E só que não melhorava. Aí depois começou aquelas pontes flexíveis, móveis, e aquilo me incomodava. E eu me olhava no espelho e eu fechava a boca e eu não conseguia. Eu não quero mudar isso aí. Aí mais uma vez as tentativas eram falhas. O que tu sentia quando tu te olhava no espelho? Fechava a boca. Me sentia muito para baixo. Sentia tristeza, vergonha? O que era? Vergonha. Em primeiro lugar, vergonha. E depois tristeza. E aí tu sentia impotência porque tu tentava buscar ajuda e aí cada vez mais sem esperança, tu falou, né? A gente se sente, às vezes, com vontade de desistir, né? Sim, tem uma época que eu estava desistindo. Em 2023 mesmo, meu marido começou, vai. Eu comecei a pesquisar tudo e eu estava desistindo porque tu não vê uma luz no fim do túnel.
Tu vê sempre a mesma coisa, o mesmo tratamento, e condições financeiras também não eram favoráveis para mudar, sabe? Para mudar completamente, de pagar um bom dentista que fizesse a diferença. E aí, isso é importante o que tu falou. Tu ia nos locais, tu não desistiu, tu ia nos locais e aí tu se decepcionava. O que tu mais sentia decepção? Era no preço? Era na forma que te atendiam? O que mais decepcionava, Marlene? No geral, em primeiro lugar, o atendimento, a recepção. Em segundo lugar, a falta de profissionalismo para tentar ajudar, de mudar aquele quadro, de entender a gente que está passando por aquele problema. Eu não via isso, eu não via acolhimento. Entendi. E aí tu ia com esperança e voltava para casa. Mais triste ainda. Triste, aí o marido esperava você com a esperança de resgate e tal. E você chegava lá dizendo, não deu, não vai dar. Né? E aí, quando tu entrou aqui, a primeira coisa que tu pensou, qual foi o primeiro sentimento? Tu falou assim, não é pra mim, mas o que tu sentiu ali? Logo que eu senti, eu achei que eu estava no lugar errado pelo local, assim, achei que seria fora da minha realidade. Aí, quando a moça me atendeu ali, começou a fazer minha ficha, eu já me senti muito à vontade. Aí, conversei com ela, tudo, e ela... Aí, eu disse, eu acho que eu nem vou ficar mais esperando, que eu fiquei esperando bastante. Eu disse, acho que eu já vou embora, porque eu não vou conseguir pagar isso aí. Parecia que uma voz me dizia, e a outra assim, não, fica que vai dar certo, fica que vai dar certo. Que bom que tu ouviu essa voz, né? E graças a Deus deu certo. E o sentimento que tu teve quando tu finalizou toda... Porque tu veio, fez o cadastro na recepção, preencheu ali a ficha que a gente busca saber um pouquinho mais sobre quem é Marlene, né? Aí depois você fez os exames, já passou pelos raios-x, tomografia, foi pro avaliador para ele fazer a análise do que precisava, conversou com ele, fez o diagnóstico, e aí tu foi depois para a sala da pessoa que faz o orçamento para ti e a negociação, né? Sim. Então, quando tu fez essa jornada toda, primeiro, o que tu achou dessa jornada? O que aconteceu do sentimento de quando tu chegou? Como é que ele foi mudando a ponto de tu sentir segura? Conta um pouquinho essa história. Mudou completamente, assim. Mudou a partir do momento que eu fiz o meu cadastro ali, até mesmo antes de passar no financeiro, que eu não estava acreditando muito, a minha esperança mudou. Comecei a ver a luz no final do túnel. Eu disse, vai dar certo. E aí cheguei em casa, falei pro meu marido, toda entusiasmada. E aí e o valor, tudo, eu ainda não sei, mas vai dar certo, vai dar certo. E, claro, foram bastante horas de negociação, tudo. Aí passei para ele disse, caso tu não consiga, eu te ajudo, tudo, mas faz. Que bom ter um marido assim, né? Apoia, né? Ele sempre me empurrou para frente. E aí tu se empolgou e... Aí me empolguei. Sentiu segurança. Sim. O que eu vejo, Marlene? A gente atende muito paciente aqui, tanto homem quanto mulher, que quando vem sozinho, sem o marido ou sem a esposa, a pessoa sente essa esperança, vem aqui, ela passa pela jornada toda, faz o cadastro, faz os exames, vê que a clínica tem toda a estrutura, e vê que não é nada fora não é nada diferente do mercado, né? Não tem nada de absurdo no valor e tal, mas quando chega em casa e passa o orçamento para o marido ou para a esposa, ela que não passou pela jornada toda não tem a percepção do quão diferenciado é o atendimento. E muitas vezes faz o oposto do que o teu marido fez. Vai lá e diz assim, não, isso é muito dinheiro para investir, vamos pensar, vamos comprar um carro, vamos comprar uma casa, né? E aí a frustração vem de dentro de casa. Então,
não é nada incomum isso. É talvez mais incomum ter histórias que nem a tua do que essas que as pessoas são contra, elas são combatidas em casa em relação ao desejo delas, né? Então, dá os parabéns para ele lá por ter apoiado, porque graças a esse incentivo dele hoje, se não fosse talvez ele te apoiando, né, tu teria pensado duas vezes, né? E aí então, tu chegou e negociou, aí foi começar o tratamento. Muita gente tem medo, né? No teu caso, tu teve decepções, tu foi adiando porque tu não sentiu segurança, não sentiu esperança na hora de fazer. Mas tem gente que não faz por causa de medo. Medo de várias coisas, tá? Primeiro medo, de levar um golpe. Tem muito lugar aí que o cara entra e não recebe o tratamento, né? Então esse é um dos grandes medos da pessoa, investir um valor que não é baixo e receber gato por lebre, né? O outro medo é medo de sentir dor. E o outro medo é de se sentir mal atendido, sentir que é inferior, sentir que os outros que se acham superiores e tratar a pessoa com desdém, né? São três medos que eu vejo muito. E medo do preço também, né? Outro medo é o medo de não conseguir pagar. Sim. O que tu poderia dizer para essas pessoas em relação ao medo de se dar mal, o medo de que é muito caro, o medo de sentir dor, o medo de não conseguir pagar, por exemplo? Eu acho que quem quer fazer um tratamento dentário, eu acho que tem que procurar a Vivera, por causa que eu também senti medo no primeiro momento que ela disse, vou pagar boleto e tudo, e já tinha que dar aquele valor de entrada. Eu disse, nossa, será que essa clínica é verdadeira? Porque tu vê muito mais coisas contras do que a favor. Porque se tu liga a televisão, tu só vê golpe. Uhum. Tratamentos que não deram certos. Muitos. Tá? Aí tu fica com medo. Aí até conversei com a menina, eu disse assim, eu tenho medo. Ela assim, não, mas todo mundo tem, mas pode acreditar. Ela me deixando bem calma e tudo. Ela disse, não, tudo vai dar certo, ela disse. Tá? Aí dei a entrada, peguei os boletos. E medo. Também tenho medo. E acho que o meu medo é de muitos anos, de tanto sofrer. Só que a vontade de sorrir acaba com medo. Uau! Acaba com medo porque era muita vontade. Eu chegava a sonhar com o meu sorriso. E eu disse, deixa pra lá a dor, deixa tudo pra lá, mas eu quero fazer. Botei na cabeça que quer fazer. Chegou a minha oportunidade, chegava à noite, fazia minha oração, pedia força para Deus, que tudo vai dar certo. E comecei o tratamento. E, gente, para quem está vendo e quem quer fazer, não é um bicho de sete cabeças, não doeu nada. Eles me trataram, assim, muito, muito, muito bem. E não senti dor nenhuma. Foi maravilhoso. É melhor do que fazer uma obturação, extrair um dente. O tratamento, assim, é muito tranquilo, muito tranquilo. Eu aconselho para todos que querem fazer. Que legal. Muito bom ouvir isso, né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar aí, que a Marlene falou agora, que a vontade de sorrir foi maior que o medo. Quantas pessoas hoje não estão sorrindo porque estão deixando o medo dominar as ações dela? E aí estão vivendo com dor, com sofrimento, porque quem está determinando o futuro delas é o medo. Enquanto tu viveu com o medo, né, tu estavas vivendo uma vida. Sim. Quando tu viveu pela coragem, pela determinação, tu estava colhendo os frutos totalmente diferentes agora. Então a questão é, vale a pena pagar o preço? Vale a pena você ficar na dúvida de dar errado ou na dúvida de dar certo e pagar o preço para ver, né?
Sim, vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Hoje eu abro a minha geladeira e pego uma maçã que eu vou te dizer que eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. É uma coisa tão pequena, que se tornou tão grande. Eu saía para fazer um lanche com meu marido, eu pedia para um prato, um garfo e uma faca. E às vezes eu tinha muita vergonha. Ele comia assim com aquela vontade e eu comia lá feito uma velhinha de 90 anos. Hoje ele me, vamos fazer um lanche? Eu pego aquele lanche morto com uma vontade assim. Uau. Não tem preço, não tem mesmo. Isso é estar vivendo, né? É vida. A Viveira me deu uma nova vida. Uau. Uma nova vida. Que lindo isso. Hoje eu saí de casa para vir para cá e aí eu não usava nem batom, tudo. Eu vou botar um batom mais chamativo porque eu mereço. Hoje eu posso sorrir e de batom. Merece mesmo, merece. Merece. Esse sorriso é contagiante, a gente sente ele junto, né? E esse negócio também para você é convidada para sair para jantar. Daí você vai lá. Tu pode contar pra gente o que passava na tua cabeça quando vinha um convite para jantar? Porque é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, não só o que está acontecendo de bom. Eu quero saber de ti. Hoje eu sei que se tu for convidado para jantar, tu vai pensar na experiência que tu vai ter do jantar, né? Do sabor da comida, em ficar com teu marido lá, apreciando o momento e tal. Mas quando tu não consegue mastigar direito, quando tu tem que pegar e pensar, veio a comida, tu começa a pensar no problema que é a mastigação, né? A experiência ela vira um pesadelo, né? Sim. Então como é que era? Digamos que ele fosse te convidar para uma coisa que ele estava felizão lá, de repente tu imaginava já o que tu ia ter que comer, com medo de ter alguma coisa dura, não conseguir, pegar, ficar partindo. Como é que era? Eu sou bem lenta para comer. Eu era. Agora, eu continuo lenta para comer, mas eu sempre... Coisas duras eu procurava não pegar. E eu sempre rezava que viesse uma faca com um bom corte. Que eu pudesse cortar em pedacinho. Principalmente carne, essas coisas. E para mim poder alimentar e não fazer feio. Tua preocupação era não fazer feio. A minha preocupação não era nem para aquele alimento ali, né? Porque às vezes as pessoas, vou comer uma coisa boa. A minha alimentação era mastigar mesmo. Tu não estava nem preocupada com o sabor, tu queria não passar... Não estava preocupada com a mastigação, com o prato, se era um prato bonito e tudo. Eu estava preocupada que viesse uma faca com bom corte. Que eu pudesse cortar bem pedacinho, né? Para não passar vergonha. Eu só sei dessas histórias aí porque eu ouço vocês falando, porque eu tenho meus dentes, né? Graças a Deus, meus pais me permitiram cuidar e tudo. Então, muitas vezes a família que tem alguém que perdeu dentes e os familiares não tem problema com dentes, eles não conseguem imaginar o que a pessoa passa. Sim. Eles não têm ideia do que é. Então, muitas vezes não se envolve, só diz assim, tá tudo normal, ter dentadura é normal, não ter dente é normal, depois de velho é normal. Só que a pessoa começa a deixar de ter gosto pela vida. Tu falou, eu abri a geladeira e eu pego uma maçã. Quem aqui, olhando para esse vídeo, pensa assim, eu sou abençoado, é uma benção eu poder pegar uma maçã e morder sem me preocupar com nada. Porque tem milhões de pessoas que não conseguem fazer isso, né? E tu era uma delas. E agora, uma pequena coisa, são coisas cotidianas, são coisas da nossa vida, é o que determinam a nossa vida. Morder uma maçã, comer sem se preocupar com a consequência da mastigação, se preocupar com o sabor, se preocupar em conversar com quem está perto, na mesa, confraternizar, né? Sim. Então, tu tem ali uma coisa que é para ser boa, um momento bom e vira uma preocupação. E aí agora, como é que tá? Como é que tá a Marlene agora, depois do tratamento? Olha, o que eu vou te dizer é que aquela Marlene não existe mais. A partir de dezembro do ano passado, nasceu uma nova Marlene. Uau! Em todos os sentidos.
Não só no sentido de ter um sorriso nem nada, mas no geral, a minha relação com o marido, a me maquiar, ficava preocupada. Hoje eu nem me preocupo em maquiar, eu sorrio, eu já sou outra pessoa. Que incrível. Já maquia o rosto, né? É. Primeiro, por mais que tu fizesse, tu estava sempre feia. Não mudava nada. E hoje não. Eu acho que não é assim, os dentes, mas a gente vai criando uma imagem feia na cabeça da gente. Então, às vezes, o que será que a pessoa vai pensar de mim? Então, tu procura nem rir, nem conversar muito. Tenta ficar o menos envolvido possível para não ser percebido, né? Quer passar despercebido. Bem isso. E aí vai se escondendo. Vai se escondendo. O perigo disso aí é as pessoas se escondendo tanto, se fechando tanto, começarem a ficar depressivas, né? Se isolam, começam a ficar tristes, não tem interação social, porque nós somos seres que nascemos para ter relações sociais, né? Relacionamentos. A gente é um ser sociável. E aí quando a gente se isola, a gente começa a sair da nossa natureza. E isso traz doenças emocionais. Então tem gente que fica depressivo, tem gente que se suicida, tem gente que acha que a vida não tem mais sentido. E o sorriso ele é muito importante para que a gente se sinta feliz. A gente quando sorri, a gente libera hormônios da felicidade no nosso organismo. Então sorrir é importante para a saúde. Né? Quem não sorri, quem é rabugento, quem é reclamão, vive estressado, porque não consegue liberar os hormônios bons. Então o sorriso ele conecta a gente com outras pessoas, a gente precisa disso. Quando tu começa a se isolar, não sorrir, tu começa a se isolar, né? E isso é um problema para 3 tipos de relacionamento. O primeiro deles é o relacionamento social, depois é o relacionamento conjugal, que tu comentou que estava com dificuldades, mas o principal é o relacionamento contigo mesmo. É o principal, de tu se olhar no espelho. Quando tu para de se olhar no espelho, porque tu tem vergonha de olhar para si mesmo, esse é a quebra do principal relacionamento que tu pode ter. Né? E o sorriso ele é determinante para isso, porque quando a gente bota um sorriso no rosto, a gente resolve tudo. Pode estar caindo o mundo. Tu escolher o sorrir, as coisas vão se ajeitar. Né? Bem isso. E nas minhas relações, no ambiente de trabalho e tudo, as pessoas olham assim, nossa, tu é outra Marlene. Que incrível. Ela não acredita assim, nossa, as pessoas que não sabiam também que eu ia fazer assim, o que tu fez? Tu tá muito diferente. Tu parece que tu tá 20 anos mais nova. Que incrível isso. Quando eu saí daqui, que eu vim sozinha, foi o último dia que eu vim. Aí eu fui de ônibus, nem fui de Uber, eu fui de ônibus. Aí nisso eu me sentei no ônibus e meu marido me ligou. Aí disse ele, onde é que tu vai chegar em casa? Eu tô ansioso. Aí eu disse, não fica ansioso. Aí eu peguei e botei no vídeo chamada e mostrei para ele. Ele assim, nossa, mas ficou muito lindo, ficou muito perfeito, diz ele. Isso que estava com inchado ainda, estava machucado. Foi no dia que eu saí daqui. Que demais isso, né? É um resgate. Resgate. Um resgate à vida. Hoje você está vivendo. Eu consigo ver o brilho no teu olho. O que tá igual é o teu CPF só. O resto mudou tudo. O rosto muda, né? Muda. Um rosto feliz ele é diferente de um rosto triste. Um rosto envergonhado. Né? Parece que a gente tem a alma sugada, né? Agora tu tá com o rosto com vida. E o teu organismo todo vai começar a melhorar mais e mais cada dia que tu se determina a sorrir. E o que tu mais gostou aqui da clínica? Olha, eu não posso te dizer assim, eu gostei disso, eu gostei de tudo. Tudo? Eu gostei de tudo, eu gostei de todos que
que eu tive um atendimento direto ou indireto, todo mundo é muito humanitário, muito... Eles deixam a gente bem aconchegado. Então eu não vou dizer assim, não, eu gostei disso e tudo. Não, gostei de tudo. Eu me senti... Eu me senti como se eu estivesse na minha casa. E isso muda muito, porque eu nunca tinha me sentido assim, nunca. Nunca? Nunca. Nossa. Eu nunca tinha entrado numa clínica assim e me senti à vontade. Claro, teve o primeiro momento, quando a gente não conhece, mas depois eu me senti muito bem. E isso é até legal tu falar, porque às vezes a pessoa tem um excelente atendimento no primeiro dia, e aí fecha um contrato lá, faz o pagamento e depois vem o pesadelo, né? Sim. O teu foi melhorando com o tempo. Sim. Muito bom ouvir isso. No decorrer do tratamento, até o final, foi cada dia foi melhor. E eu acho que as pessoas que passaram por isso, ou que querem passar por isso, até vão concordar comigo, assim, porque é muito difícil tu sair de casa e ir num dentista. Dentista é uma coisa muito ruim. Eu acho que nunca vi dizer para uma pessoa assim, não, coisa boa, vou no dentista. É verdade. Só que eu saía de casa com vontade de vir. Uau! Foi a primeira vez que eu senti, porque eu sabia que ia mudar minha vida. Fantástico. Fantástico, porque realmente eu não vejo ninguém dizendo, oba, eu vou no dentista. Até porque geralmente as pessoas deixam para ir quando tem um problema mais grave, né? Sim. Se todo mundo fosse só para fazer prevenção, até seria mais tranquilo esse conceito, mas a maioria das pessoas já, por histórico, assim, elas deixam para ir quando não tem mais como adiar. E aí, geralmente, o problema é grande, né? Então, associa com muita coisa de sofrimento. E a gente sabe disso aqui. Então, a gente tenta minimizar ao máximo, porque a maioria das pessoas que perderam dentes passaram por grandes traumas de mutilação. É uma mutilação quando você perde dente. Então, como é que você trata uma pessoa que foi mutilada da mesma forma que uma que nunca foi? São formas de atendimento que devem ser diferentes, porque uma pessoa mutilada tem traumas. Ela tem traumas, a gente tem que entender isso, senão ela vai chegar no local, vai ser tratada como se fosse frescura. Que o medo, a ansiedade, não tem nada a ver com frescura, é real. Aquele medo ali é real. Quando a gente entende isso, o paciente se sente como você, acolhido. Você sentiu que a gente entendia o que estava acontecendo com você, não foi? Sim. Porque isso é real, porque a gente entende que você foi traumatizada no passado. E a gente tem que tratar você com atenção para isso, para que você tenha coragem e se sinta segura para vencer esses traumas e viver algo extraordinário que é o que você está vivendo hoje. Sim. E aqui não tem o pré-julgamento e nem o preconceito. E isso aí, na maioria das clínicas, não acontece, porque primeiro tem o preconceito para depois ter o atendimento. Então, eu acho que isso aí foi muito bom para mim. Eu vou dizer uma coisa agora, ó. Você que tem vergonha de mostrar o sorriso, não vai ao dentista porque tem vergonha. Eu sei que tem muita gente que tem isso, tá? A gente não fica aqui, a gente não está aqui para julgar o teu passado. Não tenho nem condição de dizer que eu poderia fazer isso, não cabe a mim fazer isso, porque eu não sei. Eu só sei o que eu passei na vida, de mais ninguém, né? Então não tem como ficar fazendo isso. Você está vindo aqui para a gente olhar para o teu futuro, que foi o que aconteceu com a Marlene. A gente olha para frente, sem julgar o passado. A gente não pode mudar o passado. A gente pode mudar o futuro, pode ajudar você a mudar o teu futuro. Então não faz sentido você ter vergonha do que passou. É só você que sabe, talvez você, sua família, e olhe lá ainda. Então é louvável o ato de você se despir do passado e querer viver o novo. Isso é uma coisa que dá pra gente dizer que a gente tem
dá para se orgulhar disso, né? Então é olhar para frente e decidir mudar. Porque senão o passado ele vai ser toda hora revisitado, ele vai te assombrar, né? Toda hora voltando os problemas. Agora não, agora a Marlene passou uma régua no problema. Tá olhando para frente. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças também à coragem que ele te deu, né, através das tuas orações, que você fez com que você não desistisse, fez com que você não perdesse a esperança, né? Deus proporciona isso pra gente. Quando parece Sim. que tudo não tem mais jeito, nele a gente tem esperança, né? E quando a gente tem esperança, é só ter perseverança que acontece, né? É só esperar o tempo certo que vai acontecer na hora certa. Sim. É incrível. E lógico que quando as pessoas assim, não da minha família, assim, mas das minhas relações, todo mundo diz assim, tem certeza que tu vai ter coragem de fazer isso? Eu já não estou pensando que eu vou ter coragem, não. Tenho certeza que eu vou fazer. Custe o que custar, eu vou fazer. Então as pessoas tentam te pôr medo. E às vezes são as pessoas mais próximas da gente. É. Né? Às vezes. Mas aí eu fico pensando, elas não têm o conhecimento, não passaram, como é que elas vão me dizer o que vai acontecer, tudo? Não, quem tem que saber é eu. É eu que quero. O que as pessoas acham não me interessa. Eu acho que uma coisa que tu falou antes, assim, sentir a confiança, né? Confiança. Se você precisa, primeira coisa, quando você vai fazer uma avaliação em algum lugar, vai ter uma proposta de um tipo de tratamento, todo paciente precisa pensar se aquilo está fazendo sentido na cabeça dele, mesmo que ele seja leigo. Porque as coisas têm que ser esclarecidas para ti de um jeito que tu diga assim, ó, isso faz sentido para mim. E a outra coisa que é muito importante é o coração. A gente sente muita coisa. Quando tem algo meio nebuloso, a gente tem que ter muita cautela. E quando a gente tem a certeza dentro aqui, eu acho que é uma coisa que é um guia muito poderoso para a gente seguir em frente. Né? Então, o local que você vai, as pessoas como elas te atendem, a higiene do ambiente, se ele é arejado, amplo, se ele é, né, se você vê leveza no ambiente, isso fala muita coisa já para você se sentir à vontade ou não, né? O ambiente já fala muita coisa, a forma como as pessoas te tratam fala muita coisa. Se já começa desconfiando, a tendência não é melhorar na hora de entregar as coisas, né, de fazer o serviço, né? Então, isso são detalhes muito importantes para a gente sempre estar atento. Eu acho que sempre quando eu vou decidir alguma coisa, eu penso nisso. O sentimento, a gente precisa ouvir a nossa voz interior, né? Como é que tu se sentiu aqui no dia que tu foi fazer a cirurgia? Eu me senti calma, bem positiva e, acima de tudo, confiante, muito confiante. Eu perdi o medo completamente. Tanto é que eu vim sozinha. Aí pedi para as meninas elas chamarem um Uber para mim, até elas queriam me descer comigo. Eu disse, não, eu estou ótima, estou sem dor nenhuma. Tu fez com sedação, cirurgia? Sim. Como é que foi a experiência? Tu tomou um comprimido? Tomei um comprimido, relaxei bem relaxado e tudo, e diferente daquela anestesia que põe em local, que tu fica toda inchada, toda mal, e até nisso foi bom. Passou rápido a cirurgia? Bem rápido mesmo. Quando viu, tinha acabado já. Quando eu pensei que ia começar, eu já estava terminando. E aí depois que terminou a cirurgia, tu recebeu as orientações ali pelo que fazer, ficou tudo claro? Ficou tudo claro. Ele me passou a medicação, o que eu deveria de ingerir as próximas horas, essas coisas tudo bem explicadinho, e segui todas as recomendações, e o tratamento foi muito rápido, muito bom. Fiquei uma semana até eu voltar para terminar o tratamento. Tu fez a cirurgia e em uma semana estava com dente? Sim, eu fiz uma cirurgia numa sexta-feira, e na próxima sexta eu já finalizei.
Já tirei os pontos, já fez. Já pegou o ônibus e foi mostrar pro marido no celular. Exatamente. Que legal, Exatamente. que legal. Tem alguma coisa assim que te marcou aqui que tu gostaria de compartilhar? Alguma coisa em especial que tu não tenha falado ainda? Não, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas que têm medo, que têm vergonha de sorrir, que vão às clínicas, que não sentem confiança, eu acho que é hora de você procurar Vivera e fazer um bom tratamento que vai mudar a sua vida. Uau, que legal. E qual que é o próximo passo da Marlene agora? Fazer a parte inferior, não todo, porque ele já me disse que eu tenho bastante uns dentes que dá para aproveitar. Melhorar o sorriso inferior e continuar mudando, fazendo novos tratamentos, cada vez me sentir melhor. E tu tem planos assim, tu mudou alguma coisa na tua visão de vida agora? Por exemplo, assim, antes tu tinha uma preocupação em relação aos teus dentes, né? E aí, às vezes a pessoa tá tão cabisbaixa ali, tão triste que não tá nem olhando pro futuro. Deu tempo de tu pensar em algo novo pra tua vida, assim, alguma coisa que tu vai resgatar ou não chegou ainda a parar pra pensar nisso? Não, tem bastante coisa. Inclusive, continuo economizando, quero fazer novas coisas, quero fazer uma viagem com meu marido, quero daqui pra frente só alegria. Que demais. Tu falou uma coisa antes, só pra gente não perder eu lembrei agora, tu falou uma coisa bem importante, que eu acho que muitas pessoas que desistem, elas não fazem isso que tu fez. Quando tu pegou e decidiu que tu queria fazer o teu sorriso, tu disse que tu estava sonhando com ele todos os dias. Quando a gente sonha com alguma coisa, a gente imagina que tu estava visualizando ele já, né? E aí, isso, gente, é muito importante, porque você tem uma visão daquilo que vai acontecer. É uma visão positiva de futuro. Quando a gente tem uma visão clara do que a gente vai fazer, pode aparecer o desafio que for. A gente não tira aquela imagem da cabeça e a gente diz assim, ó, não é isso que vai me deter. Não é o medo, não é a falta de dinheiro, não é os desafios com trabalho, nada, porque eu tenho uma visão de onde eu vou chegar. Né? Então, sonhar todos os dias com um sorriso, com certeza te ajudou a determinar o caminho que tu ia traçar. E olha só, tu tá vendo no teu rosto hoje aquilo que tu sonhou ontem. As coisas começam assim, né? Essa mesa aqui, para ela estar aqui hoje, ela foi visualizada por alguém antes dela ser concretizada. Isso aconteceu com o teu sorriso. Você visualizou todos os dias e acabou materializando, porque tu determinou que aquilo ia acontecer independente dos desafios. Entendeu? Bem isso. O dia que eu fui escolher a cor do dente, da gengiva, tudo, ela me mostrou esse, eu quero esse. Eu já sabia como eu queria. Sensacional. As nossas, assim rápido, é isso aí que eu quero. Perfeito, é isso aí. Quanto mais clareza a gente tem nas nossas metas e objetivos, mais fácil de elas acontecerem. Quando está meio obscuro, meio nebuloso, nem a gente sabe o que é, aí não acontece. Sim. Né? Muito legal, muito legal. Eu queria te dar os parabéns, tá? Porque você é uma mulher que não ficou dando desculpa, apesar de ter todos os motivos para isso. Você sofreu tanto na vida, desde os 11, 12 anos, que tu podia simplesmente dizer assim, que eu sou azarada, que eu não tenho dinheiro, que isso e aquilo, que o mundo é cruel. Tu não fez nada disso, tu simplesmente determinou que tu ia fazer e olha aí, aconteceu. Então isso, você é uma mulher de fibra, vencedora, você só fez isso porque você é importante. E no momento que tu está aqui na empresa, na clínica, você é a pessoa mais importante. Não é o dentista que está te atendendo, não é o dono da empresa, é você, porque nós estamos aqui por vocês. Sim. Tá bom? Com certeza. Parabéns, tá? Sorria muito
né? Tu já fez tuas fotos finais? Não. Acho que a Ju vai fazer hoje tuas fotos. E aí a gente vai te mandar um bookzinho lá pra te poder mostrar pras pessoas a tua transformação. E vem mais coisa por aí, né? Bem mais coisa por aí. Então tá bom. Muito obrigado pela participação, tá? Obrigada eu. A minha participação seria mais para as pessoas que têm dúvida. Não tenha dúvida. Vai mudar a sua vida. O sorriso muda. Se você tem medo, vem na Viveira. Vem que vai mudar completamente a sua vida, como mudou a minha. E isso que faz 1 mês e pouco só. É verdade. Verdade. Muito obrigado pela sinceridade, né? Por falar isso de forma assim espontânea. Como a gente falou lá no início antes de começar o podcast, né? Era para ti ser simplesmente você e falar a verdade de tudo que aconteceu. Sim. E é isso que a gente prega muito aqui, a verdade, a transparência. E eu fico muito feliz de ouvir tudo que tu falou, porque é justamente o que tu relatou que a gente sempre busca em relação à entrega que a gente quer fazer com os pacientes. Tudo isso aí que tu falou, se sentir importante, se sentir amada, né? Vocês mulheres são princesas de Deus aí, e a gente tem que tratar vocês como tal, assim como os homens são príncipes, né? E é sobre isso, tá? Muito obrigado pela confiança. Obrigada eu. Ai, gente, ficou incrível. Nossa, ficou sensacional, muito verdadeiro. Meu Deus.